Boa noite, Hugo. Gabriel Dias do TikTok Esportes. Você foi pouco acionado ali no primeiro tempo e no segundo tempo. Porém, ali na reta final do jogo, acontece que ocorre o gol. O que se passou? Tinha muitos jogadores na sua frente? Foi algum erro da barreira? Poderia nos relatar? Não, na verdade, é uma bola rápida ali. A barreira fazer ali é muito difícil, que a bola falta no meio da meia-lua. Daí eu tenho que escolher um lado para fechar e fecho o outro. Aí o Gabriel conseguiu acertar o único espaço que tinha, que era o espaço que eu precisava ver a bola. E eu fui feliz no lance ali. Essa bola é uma bola bem complicada, ela varia bastante quando o cara acerta o chute. E eu fui feliz ali no lance. Boa noite, Hugo. José Eduardo, da agência O Timão. Bom, não tem como deixar de falar no final desse jogo sobre a questão da arbitragem. Dorival já falou um pouco aqui sobre. A gente viu ao final do jogo muitas reclamações, principalmente por parte do Gustavo Henrique. Gostaria que você falasse ali como goleiro o que se passou ali e se teve uma conversa ali com o Gustavo, se ele pode explicar melhor o lance. Cara, eu acho até que o Gustavo postou nas redes sociais dele aí as fotos, o lance. E eu acho que ficou bem claro, né, que foi um erro da arbitragem, né? E a gente está cansado de falar sobre a arbitragem. Eu acho que de alguma forma eles acabam interferindo no jogo, nos lances, e a gente está cansado de falar sobre isso. Hoje foi mais uma vez assim, né? Eu acho que ele foi infeliz ali no lance. O lance foi muito claro que o Gustavo pega só a bola e o cara pisa nele. Mas já foi, né? A gente tem que seguir, trabalhar, corrigir o que a gente precisa corrigir. Eu acho que a equipe fez um grande jogo hoje. A gente jogou na casa do adversário, a gente foi melhor que o adversário. Acho que faltou a gente conseguir rodar a faca, né? Dizemos assim, que era matar o jogo e aproveitar melhor as oportunidades. E no final ali, com infelicidade, eles acabaram empatando. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. E eu espero que a arbitragem possa, de alguma forma, se olhar no espelho, né? Todos os árbitros, e tentar melhorar, porque fica difícil, eles de alguma forma estão atrapalhando a gente. Hugo aqui, na sua esquerda. E quando eu falo a gente, eu não estou falando só do Corinthians, eu falo de todos, porque uma arbitragem ruim, ela atrapalha todos. Ela atrapalha o espetáculo. Hugo aqui, esquerda, Gustavo Forte, Identidade Corintiana. Você falando um pouquinho da estreia do Brasileirão, o Corinthians vai estrear aqui na Vila Belmiro. Como vocês, atletas, receberam essa notícia e também como está o gramado, porque vocês jogam num gramado de alto nível, como que está para vocês? Obrigado. Cara, o gramado da Vila é um bom gramado, acho que merece um pouco mais de cuidado ali. É um campo um pouco irregular, né? Ele é bem... Você olha assim, o campo tá verdinho, mas ele é um pouco irregular, eu acho que merece um pouco mais de cuidado. Eu acho que um clube como o Santos, do tamanho que o Santos merece um pouco mais de cuidado com o seu estádio. A iluminação aqui é bem ruim, é escuro, e eu como goleiro fica complicado. Eu acho que não é uma reclamação só minha. Eu acredito que um clube do tamanho do Santos pode ter uma iluminação em umas condições melhores, o gramado em condições melhores, o vestiário em condições melhores. Mas, bom, eu acho que a gente recebeu isso de uma forma não ruim, porque a gente vai ter o mesmo tempo de descanso pro Flamengo, que é o nosso adversário na final. Então a gente vai ter um período bom aí para poder descansar e focar só na final. Hugo, tudo bem? Aqui, ó, Vitor Hugo da Rádio Craque Neto. Hugo, até então o Corinthians teve 2 clássicos no Campeonato Paulista, 1-1 contra o São Paulo, 1-1 também contra o Santos agora. O que o elenco como um todo tira de positivo desses empates para encarar o próximo e último compromisso, né, o último clássico que tem nessa fase de grupos contra o Palmeiras? Obrigado. Eu acho que a postura que nós tivemos nos clássicos foi interessante, né? Mesmo contra o São Paulo em casa, onde a gente sofre o gol primeiro, a gente conseguiu ser melhor que o nosso adversário. A gente não conseguiu, talvez, aproveitar melhor as oportunidades, como aconteceu hoje também. Então, assim, se uma coisa eu posso tirar de bom é a nossa postura, que a gente tem que continuar repetindo, mas a gente precisa melhorar a definição, melhorar ali o último passe, a última finalização, porque eu acho que o jogo de hoje mostrou isso, né? Um jogo onde a gente teve a oportunidade de fazer os gols e não aproveitamos e acabamos sofrendo no final. Hugo, sua direita aqui, Diego Fernandes, Rádio Coringão. Após o gol do Yuri Alberto, todos os jogadores do Corinthians foram... Foi comigo. Foi mal. Após o gol do Yuri Alberto, todos os jogadores do Corinthians foram comemorar, né, com ele. Mas eu queria saber, no intervalo, algum jogador chegou a falar de forma individual? Você chegou a falar de forma individual? Você que é um dos líderes do clube, Dorival, comissão técnica, alguém falou de forma individual com o Yuri Alberto? Cara, acho que não. O Yuri fez um grande jogo hoje, né? Ele
ele ganhou a maioria das jogadas, ele estava brigando contra os zagueiros, onde ele foi muito feliz. Ele, talvez, em alguns lances, ele sozinho provocou alguns lances bons pra gente, situações de gol pra gente. E ele fez um grande jogo, né? Porque ele perdeu o pênalti, que tem que apagar isso. Depois ele faz um golaço. Então, como eu falei, acho que a gente tem que trabalhar, não só ele, mas todo mundo, melhorar um pouco a definição, porque isso faz falta. Mas ele fez um grande jogo, né? E independente do pênalti perdido, ele tem que sair daqui hoje aplaudido e parabenizar ele pelo jogo que ele fez. Hugo, aqui, News. E como está sendo para o elenco ao todo? Corinthians, e junto com o Vasco, foi um dos times que menos descansaram nessa pausa de final de ano. Como está sendo a parte física sua? E se você puder falar do elenco, se você está sentindo alguma questão física no final do jogo? Obrigado. Cara, eu acho que o calendário ele é um pouco maçante realmente, mas a gente tem que se adaptar, né? A gente tem que tentar o mais rápido voltar ao nosso melhor nível físico e se empenhar muito mais do que deveríamos nos treinos, né? Porque é diferente você ter uma pré-temporada ali de 20 dias, um mês, e uma pré-temporada de 8 dias. Então, assim, requer um pouco mais de esforço da nossa parte. Fisicamente é difícil você estar apto depois de 15 dias parado, em 8 dias você está totalmente apto para jogar, e não é um jogo um final de semana e outro final de semana, é um jogo atrás do outro, onde a gente não tem tempo para treinar, só recupera, joga. E aí a gente tem que, no meio disso, tentar achar a melhor parte física, mas, como eu falei, a gente tem que se adaptar da melhor forma, entender que o calendário ele é apertado, ele é enxuto, e a gente tem que dar o nosso melhor para poder estar o mais rápido possível na nossa melhor parte física. Hugo, aqui no fundo, Fábio Lázaro do UOL. Você falou agora do Yuri em termos de vestiário e tudo mais, do jogo como um todo, mas no dia a dia, quando vocês vão treinar pênaltis, atividades complementares, o goleiro tá lá, junto com os batedores, sabe qual o aproveitamento dos batedores no dia a dia. Queria que você falasse como que é o aproveitamento do Yuri nas cobranças de pênalti no dia a dia. E o Dorival até há pouco falou, né? Talvez, pelo retrospecto, foi o 4º pênalti perdido nos últimos 5 que ele bateu, seja a hora dele não bater, deixar outro bater, dar um tempo, respirar. Dentro de tudo que você vê no treinamento de pênalti do Yuri, qual é o aproveitamento dele e qual é a sua visão em relação a isso? Você acha que vale dar um tempo ou quanto mais bate, mais faz, ele tem que continuar batendo? Cara, eu acho que o Yuri ele é o nosso artilheiro, ele é o nosso homem-gol ali, e eu sou a favor do cara que faz gol, qualquer oportunidade ele tá ali presente. Então, nos treinos o aproveitamento dele é muito bom, ele bate muito bem nos treinos e eu acho que por isso ele bate no jogo. Eu acho que é uma parte que ele tem que talvez concentrar um pouco mais, não sei, hoje ele foi infeliz ali porque o Brasão já tinha ido pro outro lado e ele acabou errando a batida, mas ele vai muito bem nos treinos. Eu acho que ele tem que assumir essa responsabilidade, ele é o cara que faz gol do nosso time, até porque ele teve essa sequência ruim, mas ele também já teve sequências boas, já nos ajudou bastante, eu tenho certeza que ele vai continuar ajudando, fazendo gol. Eu acho que isso é uma coisa que parte dele e do treinador, tomar essa decisão de, cara, eu acho que eu preciso respirar um pouco e deixar de bater, mas eu acho que isso é uma coisa que só ele vai falar. Minha opinião é que ele tem que, em todas as oportunidades que ele tiver, querer fazer gol. Mas isso é uma decisão, de deixar o outro bater ou não, é entre ele e o professor Dorival. Hugo, boa noite. Rodolfo Henrique, da Rede Ronaldo. Queria saber de vocês como que está sendo esse início de ano, com muitos jogos, e vocês têm a decisão do dia 1º contra o Flamengo, e o rival de vocês só está treinando. O time titular fez o primeiro jogo ontem e acabou ganhando o Clássico no Rio de Janeiro. Como que é para vocês chegarem na decisão, vocês jogando tudo isso de partida no início do ano, e o rival de vocês com apenas, até agora, um jogo? Eu acho que a gente não tem que pensar nesse momento no nosso rival, né? O Campeonato Paulista ele é diferente dos outros, né? Eu acho que o Campeonato Carioca ele tem suas dificuldades, é um campeonato de qualidade também, mas ele oferece talvez essa oportunidade dos times maiores conseguirem colocar os meninos ali para jogar os primeiros jogos, para dar esse tempo do time principal descansar. O Campeonato Paulista não permite isso, né? A gente vê a dificuldade que a gente vem enfrentando e todos os outros times vêm enfrentando contra os times menores. Então, é um campeonato que encurtou, né? São 8 jogos apenas, então você não pode relaxar, você não pode dar brecha. A gente tem uma derrota, uma vitória, 2 empates, a gente está em 7º colocado. Então, isso não é bom pra gente. Isso mostra o nível de competitividade que o Campeonato Paulista tem.
né? E eu acho que a gente teve que se adaptar o mais rápido possível para tentar estar o mais rápido apto para poder estar em campo. E é isso que foi dessa forma que a gente encarou. Eu particularmente ainda acredito que ainda não estou no meu melhor nível físico, no meu melhor nível técnico, e eu reconheço isso, mas só o jogo, o tempo, ele vai me devolver isso. Mas eu acredito que a gente tem que encarar de todos os jogos da melhor forma, porque esse campeonato não permite a gente relaxar em momento nenhum. Hugo, Bianca Molina, TNT Sport. Esse aspecto físico, o técnico Dorival Júnior, desde a primeira rodada, tem falado sobre a necessidade de rodar o elenco. Muito por conta desse calendário mais robusto, mas também pelo fato do Corinthians, no dia 1º de fevereiro, já ter uma decisão de Copa. O goleiro, nessas situações, costuma entrar menos em situações de rodízio. Mas quando tu mesmo falas em coletiva que entende que não está exatamente no teu 100% físico e que, logicamente, a busca é melhorar ao longo da temporada, há um cronograma do Corinthians? Já há uma conversa contigo de entender que, ainda que tu sejas menos exigido fisicamente ao longo de 90 minutos, talvez haja um entendimento de que tu precise, jogo ou outro, talvez daqui até a final até o jogo da Supercopa do Brasil, ser poupado eventualmente? Há um cronograma assim? Na verdade, eu e o Galo, que é o nosso treinador de goleiro, a gente conversa bastante, mas eu não gosto, né? Eu particularmente quero estar em campo em todos os jogos, quero ajudar a equipe em todos os jogos, e eu realmente não gosto de ser poupado, de perder jogo. Eu gosto de estar em campo, mas eu entendo que se em algum momento eu precisar, porque ano passado aconteceu isso, no final do ano, onde eu tive algumas lesões seguidas e eu tive pouco tempo de treino, e eu voltava de 15 dias parado de lesão, treinava 2 e ia jogar, e com dor ainda, e ainda lesionado, e tive outra lesão em cima. E teve um período, a gente fez uma conta ali no final do ano passado, a gente teve um período que eu fiquei 35 dias, eu joguei 2 jogos machucados e treinei 4 treinos. Então isso é muito ruim. E teve um momento antes das finais que eu falei, pessoal, eu preciso treinar um pouco, preciso pegar um pouco mais de ritmo de treino, e ele entendeu. Eu fiquei uma semana treinando, tanto que o Felipe jogou, o Cauê jogou, e houve essa conversa. E no momento que eu achar que tiver, o professor achar que tiver, na verdade é ele que tem que decidir. Naquele momento foi um sentimento meu, mas se ele achar também que eu preciso ter esse tempo, se eu achar que eu preciso ter esse tempo, a gente vai sentar, vai conversar e vai resolver da melhor forma possível, porque eu quero estar sempre em campo para ajudar. Obrigado, Hugo. Boa noite a todos.